Oi, sou o Wagner Fonseca, especialista Linux, e nesse vídeo eu vou falar sobre links. O que são os links, como eles funcionam e como a gente vai usar tanto no dia a dia quanto na parte de administrador de sistemas. Então vamos falar do que interessa. Quando a gente fala sobre link, a gente está falando sobre arquivo. Na verdade, tudo no Linux é um arquivo. Né? Quem já me acompanha já sabe que eu sempre falo isso, que eu sempre reforço isso nos vídeos, nos webinários. Tudo no Linux é um arquivo. Existem arquivos especiais que têm funções específicas. Existe um arquivo especial chamado diretório, que a função dele é conter outros arquivos dentro dele. Tem arquivos especiais que são dispositivos de bloco, que eles são usados para mapear, por exemplo, hardware de armazenamento, como seu pendrive, seu HD, seu disco externo. Existem dispositivos, arquivos, né, que são dispositivos especiais chamados dispositivos de caractere, que mapeiam dispositivos de comunicação serial, como os terminais, como portas console, portas USB. Então, tudo no Linux é um arquivo. Inclusive, o hardware que você utiliza, ele é mapeado através de um arquivo. Tá? Tudo é um arquivo. E existem arquivos especiais para cada tipo de coisa. Tem arquivo comum, que ele não tem função especial nenhuma, ele é só um lugar onde são gravados dados dentro dele, e aí um programa vai interpretar esses dados, e aí por isso que eu tenho um doc, que é diferente de um TXT, que é diferente de um arquivo MP4, que é diferente de um arquivo de música, que é diferente de um arquivo de planilha. Tá? O programa que vai interpretar aquilo ali é que vai dar o devido tratamento, que vai saber a diferença. Tá? Então eles não têm função especial nenhuma. Mas existem arquivos que têm. Dentre esses arquivos existem os links. Vou começar no /dev, que é onde eu tenho mais exemplos de arquivos especiais. Tá? Arquivos, né? Aqui, ó, é um arquivo que começa com a letra C. Primeira letra, quem já viu nos webinários está fera nisso. Todas essas letrinhas que estão, tipo do arquivo e permissões. Tá? Permissões, permissões e permissões. Inclusive, quando não tem uma permissão, vai aparecer o campo ali. E essa letrinha aqui diz o tipo desse arquivo. Arquivos especiais que mapeiam dispositivos de comunicação serial, como arquivo de caractere. Arquivos especiais que mapeiam dispositivos de bloco, que são os dispositivos de armazenamento. Então, deixa eu achar um aqui para vocês. Aqui, ó. Dispositivo de armazenamento de bloco, meu disco principal, o SDA, com a partição dele, meu disco SDB com a partição dele, meu disco SDC e tal. E meu dispositivo de gravação. A comunicação para o dispositivo de gravação, tá? Ele é feita em linha, feita de forma serial. E temos um arquivo especial, que é o arquivo, que é o assunto do nosso vídeo de hoje. Talvez eu fale sobre... Bota aí nos comentários se você quer que eu explique mais sobre os tipos de arquivos. Que eu já expliquei nos webinários, mas quem não participou pode pegar uma rebarbazinha aí. Tá? Então, esse arquivo aqui é um arquivo especial, ele não é um arquivo comum. Ele não é um arquivo que é jogado dados zeros e uns dentro dele e alguém vai interpretar. Ele é um arquivo que tem uma função especial no sistema. É um arquivo de link. No caso, ele é especificamente chamado link simbólico ou soft link. Tá? Em inglês, soft link. Então, ele é um arquivo de link. Função do arquivo de link. Ligar. Né? Link, ligar. Eu só chamo em inglês. A função dele é ter uma relação de direção para um arquivo. Essa é a função de um link. Ter uma relação de direção para um arquivo. No caso do link simbólico, que é esse aqui, né, que é esse carinha aqui com L, a função dele é apontar para um outro arquivo ou diretório. Tá? Um link simbólico, ele aponta para um outro arquivo ou diretório. Essa é a função dele. Ele funciona para arquivo e funciona para diretórios. Então ele não tem nada dentro dele a não ser um ponteirinho apontando para um outro arquivo. Então ele é um arquivo, ele ocupa um espaço no sistema, ele tem um lugar só dele e ele aponta para outro lugar. Então quando você tenta acessar esse arquivo, quando você tentar usar um editor de texto para dar um VI nesse arquivo, quando você tentar usar um comando CD, caso ele seja um link para um diretório, ele vai acessar o alvo daquela operação. Tá? Então, o link simbólico é isso, é um apontador. É um outro arquivinho que ocupa uma outra área em disco e aponta para outro lugar. A limitação do link simbólico é que ele aponta para uma área específica do disco. Tá? Então, se você mover aquele conteúdo, não necessariamente esse link simbólico vai acompanhar aquela movimentação. Tá? Então, essa é uma limitação do link simbólico. O hard link, né, muita gente chama de link absoluto, o hard link, ele é diferente, é um outro conceito. O hard link, tá? Deixa eu pegar, vou aqui nesse outro. Não tem arquivo nenhum aqui. Vou copiar o etc login.dex para cá.
Tá aqui. Um arquivo comum, nada demais no arquivo. Então eu vou criar um link para esse cara, um link do tipo simbólico, né? Aquele soft link, aquele link que é um apontador. ln-s. Tá? Eu vou criar um link para o login.devs chamado link01. O nome não precisa ser parecido, não precisa ter, eu só preciso dizer para quem eu estou apontando. Eu vou criar um diretório aqui chamado dados e vou criar um link simbólico para esse diretório chamado olha como é que funciona os links simbólicos que eu criei. Para começar a história, tá? Os links são todos agrupados com L. Todos eles são L, tá? Não tem link simbólico que não seja L, né? Eu estou falando de simbólico no momento. A gente vai ver as diferenças, tá? E ele, tá? Apesar do arquivo login.devs conter 10.477 bytes, o meu link simbólico que aponta para ele tem 10. Porque ele só precisa do endereço de para onde ele vai. Ele não precisa de mais nada. Ele só precisa do endereço para onde ele está indo, tá? Esse cara aqui tem menos ainda, porque o caminho de onde ele está indo, porque esse cara aqui tem 10, tá? E esse aqui não tem. Se eu fizer um link simbólico para um cara que está fora do meu diretório, desde que eu tenha acesso, o meu link funciona. ln-s, tá? Para /usr local bin. Não, qual foi outra coisa? usr share doc vim changelog, fazer para esse arquivo aqui. Changelog do Debian. Chamar ele de changelink. Esse meu link, ele tem 38 de tamanho. Por quê? Porque o caminho para onde ele aponta tem 38 de tamanho. Então o tamanho do link, na verdade, ele contém o caminho de para onde ele está indo. No caso desse link, ele funciona aqui no meu próprio diretório, ele aponta para cá. Esse aqui também. Esse link ele tem que apontar o caminho completo, porque ele precisa dizer para onde ele vai. Então o link simbólico ele está diretamente relacionado com o caminho para onde ele vai. Tá? Isso que define o tamanho. Ele não tem nada a ver com o tamanho daquele arquivo. Então se eu fizer isso aqui, ó, nesse caminho, qual é o tamanho desse cara? Tem 90.393 bytes, muito maior do que 38 bytes. Então o link ele é vantajoso porque eu não repito coisas no sistema. Eu não tenho que ficar tendo a mesma coisa existindo em vários lugares. Às vezes eu tenho um arquivo com um nome grandão, mas eu quero chamá-lo executável com um nome menor. Posso usar um link para isso. Tá? Eu tenho um diretório que eu tenho que usar um caminho imenso para chegar nele, mas eu não quero. Posso usar um link para isso. Então, o link simbólico ele tem essa grande vantagem, que ele é pequenininho, mas a limitação dele é que ele está preso a um caminho. Então, por exemplo, aqui, se eu vou renomear o meu login.devs para login.devs novo. Eu renomeei, estou mudando o nome do arquivo, comando MV. Se quiserem ver comandos básicos aí, bota aí também que eu coloco, faço algum vídeo, uma aula sobre isso. Olha o que aconteceu com o meu link 01, que estava azulzinho bonitinho aqui. Agora ele está vermelho, está indicando um erro, uma falha. Por quê? Porque o cara para quem ele aponta, e ele não acompanha, ele acompanha o nome, ele acompanha quem tem aquele nome naquele momento. É isso que ele quer saber. Se alguém não tem mais aquele nome naquele momento, esse link está furado, esse link está quebrado. Tá? Essa é a limitação do link simbólico. Ele não deixa você mover algo e ele acompanha. Ele não está preso ao índice de disco, ele está preso ao nome. Aquele nome não existe, o link fica quebrado. É lógico que se aquele nome passar a existir novamente, ainda que fosse uma coisa completamente diferente, mas alguém assumisse aquele nome no mesmo local para quem o link aponta, o link volta a funcionar. Então, link simbólico, né, que a gente faz com o comando ln-s. ln-s, o nome da origem, tá? Para quem eu quero fazer o link, para quem eu quero criar essa ligação e o link que vai ser criado. Tá? Essa é a sintaxe desse comando. Até jogar lá para cima. Tá?
ln-s, tá? Que é link simbólico, é o soft link. ln-s, nome da origem, quem é que vai ter o link para ele? E o link que vai ser criado. Essa é a estrutura. Tá? E o link absoluto, Wagner? O hard link. Né? Não vamos brincar aqui com traduções. Link mole, link duro, não. Né? Soft link, hard link. Isso é bobeira. Isso é coisa de quinta série. Né? Vamos falar sério aqui. O link absoluto, o hard link, ele é um outro nome para um mesmo arquivo. Veja bem, outro nome para um mesmo arquivo. Significa que eu tenho um único arquivo no sistema e tenho mais de uma forma, não só dois, mais de uma forma, quantas eu quiser, de chamar aquela área de disco. Então, se eu mexer naquela área, aquilo ali é um ponteiro, tá? É um nome que aponta para aquele bloco do disco. Não é um outro arquivo, ele não ocupa outro espaço, ele é um único espaço. Tá? Então, o hard link, sim, ele tem duas limitações, tá? Que são grandes. Não é para diretórios. Hard link não é feito para diretórios. Hard link, por ele ser o mesmo nome para um arquivo, para o mesmo arquivo, para a mesma área de disco, ele usa o mesmo índice. Se ele usa o mesmo índice, ele está preso à mesma tabela de partição. Se ele está preso à mesma tabela de partição, né, que cada tabela de partição ali, quando você particiona, cria uma partição, ele cria um superbloco, cria uma tabela de inodos. Os inodos são os nós índices. Como ele usa o mesmo índice, ele só funciona na mesma partição. Partições diferentes não podem ter hard link. O link simbólico funciona de lá para cá, daqui para lá, mas o hard link só funciona na mesma partição. Então você não tem como fazer hard link para outras partições. Mas como é que eu faço um hard link? Ó, ln, tá? Eu vou pegar o mesmo, vou listar aqui e mostrar. Eu vou pegar o mesmo login.defs e vou criar um hard link para ele. Login.defs, hlink login, tá? Para deixar claro que é um hard link aqui para quem olhar e entender. Mesmo tamanho. Mesmas permissões. Ah, mas você criou outro arquivo ocupando o mesmo espaço. Tem certeza? chmod 775 no login.defs. Mudei a permissão para rwrwr. Não, rwrw, rwx, rwx, rx. rwx, rwx, rx. rwx, rwx, rx. Ué, o que mudou aqui, mudou aqui. Tanto que agora ele tem permissão de execução, a LS está mostrando ele em azul, tá? Então, o que eu mudei aqui, eu mudei aqui. Então, não foi mudando dois arquivos. Como ele é um único cara, não importa o nome que você esteja olhando naquele momento, ele vai estar apontando para lá. O que eu fizer naquele bloco, naquela área do disco, os nomes todos vão ser afetados. E agora, para você ter certeza do que eu estou falando, eu vou até botar o "-l" também, "-li". Eu vou mostrar que esse cara é o mesmo. Então, aqui eu tenho esse cara que ocupa esse inodo, esse índice, tá? Uma tabela de nodos é criada, né? Quem já viu meus webinários sabe como é que isso funciona. A tabela de nodo contém um inodo, que é um nó índice, index node, e ele é criado para indexar cada arquivo no sistema. Arquivo comum, arquivo especial, tudo. Então, cada arquivo tem um índice. Não interessa se o arquivo tem 1 byte ou se o arquivo tem 1 bilhão, 1 trilhão de bytes. Um índice para cada arquivo. Esse é o padrão. Então, esse aqui é o índice. Tá? O menuzinho do ls vai pedir para ele mostrar o inodo que indexa aquele arquivo. Ó, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, cada um número diferente. Esse aqui e esse aqui é o mesmo. Então, se os dois estão indexados pelo mesmo índice, são o mesmo arquivo. Então, essa é a prova que você tem certeza se esse cara tem um hard link ou não. E como é que eu sei se um arquivo tem um hard link para ele? Simples. Tá? Se for um arquivo e o número aqui não for 1, significa que tem um hard link para ele. Tá? Isso aqui é quantos diretórios tem dentro de um diretório, tá? Quantos subdiretórios tem dentro de um diretório, se for um diretório. Mas se for um arquivo, são quantos nomes esse arquivo tem. Ou seja, quantos links, quantos hard links existem totais. Eu tenho dois, na verdade, quando eu crio um hard link, o nome original também é um hard link, tá? É um apontamento para a mesma área de disco. Antes era assim, agora é assim. Tá? Então, para ilustrar melhor, tá? E eu fiquei todo cinza aqui. Para ilustrar melhor, vou mostrar aqui
como é que funciona. Esse aqui é o meu arquivo. Vou botar ele verdinho. Esse aqui é um arquivo comum, simples, tranquilão do sistema. Quando você cria um link simbólico, você vai, aloca outra área de disco. Eu vou botar aqui na cor para aparecer com o link simbólico. E você está criando um apontamento para esse cara aqui. Não importa onde ele está, ele aponta para esse cara aqui. Se eu criar outro link simbólico, eu estou pegando outra área de disco, ocupando outro inodo, outro índice e apontando para esse cara aqui também. Então o link simbólico, seja para um arquivo, para um diretório, seja na mesma partição ou em outra, ele é um outro arquivo, que dentro dele está escrito o caminho de para onde ele vai, com o nome daquele arquivo, o caminho completo. Se ele é feito no mesmo diretório, ele pega só o nome do diretório. Se ele é feito em outro lugar, o caminho completo vai ser dado. Mas quando eu falo de hard link, tá? Quando eu falo de hard link, que é outro nome do mesmo arquivo, eu tenho isso aqui, ó. Um hard link, vou pegar aqui, esse meu arquivo aqui, verdinho. Opa, não, esse aqui é o preenchimento. Isso aqui. Eu tenho, na verdade, o seguinte. Eu tenho o nome. Não, 36. Eu tenho um nome para esse cara. E eu resolvi criar outro nome para esse cara. Isso é um hard link. Ele só é o mesmo cara, mesmo espaço em disco, mesmo inodo, só que ele agora tem mais de um nome. Ele não tem dois nomes, ele tem mais de um nome. Quantos você achar necessário? A grande vantagem, muita gente, mas para que eu tenho isso? Pensa na seguinte questão aqui, ó. Eu vou pegar outro arquivo aqui, ó, pegar o etc passwd e vou copiar para cá, para onde eu tô. Vou botar o li para ver que é outro inodo, tá? Inclusive, ó, ls-li barra etc passwd. Vou pegar o passwd original. Você pode ver que o inodo desse cara é completamente diferente do inodo desse aqui, porque quando eu copiei, eu criei outro arquivo no sistema. Quando eu copiei, eu criei outra área de disco. É uma cópia, foi uma nova área, não é um outro nome. É um novo arquivo. Então, arquivos diferentes, né? Cada um com o seu devido conteúdo, sua devida área em disco, seu devido índice. Beleza. Então, se eu pegar aqui onde eu tô, né? Vou aqui no meu diretório de novo. Se eu fizer isso, rm, passwd, você quer remover o arquivo comum? Sim, eu quero. Eu quero fazer isso. Acabou. Aquele conteúdo, aquele cara que tinha 1494 bytes, acabou. Se eu não tiver esse cara salvo em outro lugar, outra mídia, qualquer outra coisa, acabou esse arquivo. Aquele dado morreu. Ela tem que ver com ferramenta de recuperação, se der certo, se não der, um abraço. Quando eu tenho hard link, rm login.devs. Quer remover? Sim, eu quero. Olha o que aconteceu. O meu link simbólico que apontava para o login.devs está quebrado. Mas o conteúdo que existia antes continua existindo na máquina. Apesar de eu ter mandado remover o login.devs, eu tinha outro nome apontando para aquela mesma área de disco, para aquele mesmo bloco ou blocos, se for grande, né? Significa que enquanto existir um nome para aquela área do disco, aquele cara vai estar ocupando aquele espaço. Então, se tiver 10 nomes, eu tenho que apagar os 10 para que aquele arquivo, aquele cara, saia do meu disco. Lembrando que a hard link é só para arquivo, só na mesma partição. Tá? Então, a grande diferença do soft link para o hard link é essa. Ele é outro nome, outro apontamento para a mesma área do disco, enquanto o link simbólico ele só aponta para um outro nome em outro lugar. Um link simbólico é um arquivo que aponta para um outro arquivo, para um outro diretório. O hard link é dar vários nomes para um mesmo arquivo. Então essa é a diferença. Então é para isso que a gente utiliza. A grande vantagem, então, se você tiver alguma coisa que seja extremamente importante no teu sistema
e que não possa ser apagada, e você quer garantir que ela não possa ser apagada, né? Mesmo que alguém tentar aquela área em disco não seja liberada, uma das coisas que você pode fazer é dar mais de um nome para ele. Tem também a questão do atributo imutável, né? Que é importante também, o immutable, mas isso aí a gente fala em um vídeo sobre atributos qualquer dia desse. Tá? Então, essa é a diferença entre soft link e hard link. LN-S, que é o que a gente mais vai usar, você mais vai usar soft link na vida, tá? É para fazer soft links, link simbólico. Ele funciona para arquivo, para diretório, entre partições diferentes. Basta existir aquele nome montado, uma partição montada, faz entre discos até via rede. Basta que ele esteja montado no teu sistema. Enquanto o conteúdo da direção do link existir, tá ok. Se o conteúdo não existir, o link fica vermelho. O link vermelho é link quebrado. Tá? O arquivo link em vermelho é o link quebrado. Se o conteúdo voltar a existir, olha aqui, se o conteúdo voltar a existir, o link volta a estar funcional. E olha aqui, como eu dei outro nome para o H-Link de novo, voltei a ter todo aquele conteúdo que eu queria antes, todo aquele conteúdo que eu tinha exatamente igual. Então, LN puro, origem e link é para você dar outro nome para um arquivo. LN-S origem, né? LN-S, origem. E o link é para você fazer um link simbólico, né? Um soft link. Então, se eu fizer aqui, por exemplo, um VI no link 01, eu estou lendo esse conteúdo aqui, ó, é tclogin.deps. Se eu fizer um VI no login.deps, é aquele mesmo conteúdo, porque é o mesmo destino, né? Eu estou falando do mesmo lugar. Se eu fizer um CD no link dados, e olha que legal, ele diz que o diretório, na verdade, é esse aqui. E a gente sabe que esse diretório, um cara com esse nome não existe. Ele consegue também mascarar um caminho muito grande. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. ln-s barra usr share man1 por man1 espaço, eu já fiz aqui, né? Então, peguei aqui e criei um man1, que é o caminho para cá, o usr share man1, cd man1, página de número 1 dos manuais. Ele mascara o caminho. Na verdade, eu não estou aqui, esse cara como diretório não existe, quem existe é esse caminho completo aqui. Então, o link simbólico ele me ajuda a encurtar caminhos, a fazer chegar de forma mais fácil, fazer chegar com outro nome. Enquanto o hard link permite que um arquivo na mesma partição possua vários nomes, somente arquivos. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença e que agora você consiga usar com mais facilidade e saber quando vai precisar usar cada um deles. Não se esquece de clicar aqui no sininho, se inscrever no canal e ver aqui nas redes sociais, me acha aí e vamos falar de Linux, que é o que interessa.